Então, tem essa segurança que tem que melhorar, né? Porque o problema está sempre, a gente tem as reuniões e sempre é colocado isso e ninguém faz nada. Então, tem que melhorar nesse aspecto. E outra coisa também, que é essa reforma é para entregar até dezembro. O Padilha foi no início das obras e depois não foi mais, né? E a gente precisa dar continuidade nessa obra o mais rápido possível, porque ali é o foco de Guaianazes, onde tem todos os atendimentos ali próximo. Outra coisa também é o UBS Chapilândia, onde não está tendo reforma nenhuma, isso já foi colocado nas metas, não só o Júlio Tupi, como as UBSs locais, e estão precisando de reforma o mais rápido possível também, para estar entregando também, né? Porque sem saúde nós não temos nada. Então a saúde é muito prioritária no local, e a gente precisa dar andamento nisso. E espero também que o Padilha vá visitar esses locais, para ele ver como que está o andamento, ver o orçamento, colocar mais fiscalização nas obras do Júlio Tupi, porque está demorando muito. Obrigada. Nós fizemos um pedido para vocês de uma ampliação lá da UBS Rosinha e da ampliação do AMA Anhanguera. Olha, aquela unidade lá tem péssimas condições. Eu acho que vocês precisam pegar o doutor Alberto, ligar ele no 220, que eu acho que ele é muito devagar, tá? Eu não consigo entender como é que ele funciona, aquele homem, tá? Porque tudo que a gente pede, ai, calma, vamos ver. Você fala com o doutor João, calma, vamos ver. Não, a gente não tem mais paciência, a gente está cansado de ouvir calma. O Amanhanguera vai se tornar uma UPA, vai se tornar o quê ali? Vai ter uma reforma, vai ser uma rede hora certa, a gente ainda não entendeu. E essas 7 UBSs que estão em reforma lá, a gente não tem uma listagem do que está acontecendo, porque ninguém passa nada. O que eu queria saber também, que eu vi hoje no meu inbox, que vocês estão fazendo, abriu novamente a questão do Jovem SUS, porque está veiculando. O pessoal está procurando a subprefeitura, que estão fazendo inscrições para o Jovem SUS novamente. Tá? Nós pedimos também, agora no orçamento 2017, mais 3 unidades de UBS lá para a região. Porque já que não vai sair a nossa UPA Anhanguera, por enquanto, né, porque está tudo congelado, porque parece que chega o mês de eleições, ninguém trabalha mais, né? As pessoas acham que o serviço, as secretarias não tem que funcionar. E acaba que a gente fica esperando, e essa espera já está cansando, sabia? A gente está sendo muito cobrado enquanto conselheiro nas regiões. E outra coisa, Deise, os nossos selos. Ah, tá aqui. Os nossos selos. Aquela miniatura não dá mais, né? Vamos aumentar aquilo lá, porque a gente merece. Boa noite a todos. O meu questionamento é em relação aos UBSs que estão programados para o segundo semestre agora na Lapa. Né? Como é que é o rito processual para finalizar essa licitação das UBSs? Como é que funciona isso? Quanto tempo isso demora? Né? E se efetivamente no final do semestre nós vamos ter licitado e finalizado esse processo das UBS lá da Lapa? Obrigado. Boa noite aos companheiros, conselheiros, à mesa. Eu tenho uma cobrança antiga, já vindo de outros conselhos, que é a construção da URSE em Pirituba. A quantidade de idosos na região de Pirituba tem crescido muito. E nós pedimos essa especialidade na região do bairro do Santo Elias. E está havendo diversas cobranças nossas pelas comunidades referente à construção da URSE na região, que é a especialidade de idoso. A outra questão é referente à solicitação que foi colocada de algumas obras de reformas de algumas UBSs. E como está a situação do término da obra do Hospital Pirituba, que é o pronto-socorro. Obrigado. Obrigada. Então, Jimenez, a UPA, né, uma coisa que a gente já até discutiu, acho que no Conselho Participativo lá em Santana, algum tempo atrás, né,
É um problema antigo da região de Santana, é uma situação bastante complexa, mas o que acontece? Aí, muito claramente, porque nós estamos falando aqui para o município, estamos falando, claro, para Santana, mas estamos falando para o município. A gente procurou trabalhar nesse governo nos locais onde a vulnerabilidade social e a situação de saúde fosse mais precária. Então, se você pegar aqui pelo território, eu não tenho aqui o mapa da cidade de São Paulo, com as unidades que estão sendo construídas, reformadas e tudo mais. Mas vai ficar muito clara a priorização da periferia e dos locais mais desassistidos. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos no nosso plano de metas, no ano de 2013, uma situação econômica distinta do que nós temos hoje, né? Nós tivemos uma crise econômica derivada de uma série de motivos que as pessoas já sabem, e isso dificultou até, em muitas ocasiões, a situação do plano de metas, porque o horizonte econômico naquele momento era um horizonte econômico de crescimento econômico. Nós estamos praticamente agora, em uma situação de déficit no PIB, né, de não crescimento econômico, até de decrescimento do PIB, há praticamente 5 ou 6 anos no estado de São Paulo, né? Então, isso levou a uma crise econômica que nós estamos vendo aí, né? Então, assim, só para adiantar um pouco aqui, a Massafera, por exemplo, ela era uma construtora sólida. Era uma das construtoras mais sólidas que nós tínhamos no município, é a que tinha maior crédito, a que tinha maior capacidade, depositava os recursos de forma adiantada para fazer os pagamentos, fazia o planejamento da forma mais adequada possível. Infelizmente, o único ente da federação que está pagando praticamente em dia todas as construções é a municipalidade. O governo federal não está fazendo isso e o governo estadual também deixou de fazer isso. Então, o que aconteceu? A Massafera tinha uma série de obras nesses 3 entes federados. A Massafera era muito ligada à construção civil, seja pesada ou construção civil, no Brasil, no estado de São Paulo particularmente, e, evidentemente, ela era muito dependente do quê? Do que a gente chama de Estado, né, do Poder Executivo em todos os níveis. E aí o que aconteceu? Ela acabou não conseguindo honrar os seus compromissos por falta de dinheiro, por falta de crédito. Então, isso é uma coisa que aconteceu e, evidentemente, nós estamos vendo o quê, numa totalidade? Que nós temos no município uma série de UPAs que foram priorizadas porque estão nos locais de maior vulnerabilidade social, nos locais onde a gente tem uma situação onde a situação não é das melhores. De fato, o PS Santana merece, até porque eu sou morador de Santana, eu sei que ali precisa ter uma reforma, né? Eu já fui usuário daquele PS em algum momento, já contei essa história, sei de que existe isso, mas efetivamente nós estamos priorizando dentro dessa perspectiva. Agora, não significa que isso não esteja colocado dentro do planejamento. Ele continua dentro do planejamento, mas nós estamos procurando honrar os compromissos daquelas 13 UPAs que já estão em construção, que é uma situação bastante complexa, dado que, por exemplo, a UPA de Perus e a UPA de São Luís Gonzaga não receberam repasse do governo federal. Eram cerca de 3 milhões de reais para cada uma dessas UPAs. Nós não estamos recebendo respostas do Ministério da Saúde para resolver esses problemas. Então, começou a terraplenagem, por exemplo, lá em Perus, e, infelizmente, os recursos pararam. Por quê? Porque a gente está sem recursos do governo federal. Não. Sou eu. Ih, não adianta, não é o Jack, não, é comigo mesmo. UBS Jardim Conquista 2. Todos os processos de licitação dos blocos 1, 2 e 3, nós tínhamos a intenção de colocar as placas. Só que o Ministério Público, né, nos proibiu de colocar placas, porque ele considera que colocar placas é propaganda eleitoral. Então, o que está acontecendo? Nós estamos na nossa assessoria jurídica lá da Secretaria de Saúde e também procurando alternativas de como informar para a população que vai começar uma obra lá, que não é propaganda eleitoral, é até uma proteção ao patrimônio público. Só que o que acontece? O Ministério Público não autorizou. Nós estamos há 2 meses negociando para fazer uma placa com os dizeres corretos para não infringir a legislação eleitoral, porque não querem que a gente informe que vai começar a licitação naquele local. Nós já até pensamos assim, de repente,
uma associação de moradores poderia, inclusive, informar, porque a gente não está podendo, porque está sendo proibido. O nosso site, se vocês forem lá no site da Secretaria de Saúde ou da Prefeitura, nós estamos impedidos de informar sobre qualquer coisa, né? Tem uma boataria que soltaram de que está aberto o Jovem SUS, né? Jogaram por aí, passou pelo Zap para tudo quanto é lado da cidade, e é falso. Aí nós agora colocamos na Secretaria de Saúde, no nosso site, que aquela informação é falsa. Mas nós estamos impedidos, inclusive, nas redes sociais, de fazer qualquer divulgação. Claro que, até pela questão de saber que a gente precisava informar as pessoas, na nossa página nós temos uma série de informações que nós estamos fazendo desde janeiro até junho, que estão lá depositadas nas páginas como posts, e várias coisas estão bastante atualizadas. Se as pessoas procurarem lá, tem muita coisa que pode ser averiguada. Mas, infelizmente, a legislação eleitoral, nesse ponto, está nos prejudicando. Nós estamos tentando resolver esse problema da placa, acredito que a gente consiga fazer isso brevemente. Tá? Isso, a placa do Conselho não é a Secretaria de Saúde que coloca, né? Acho que a gente tem que fazer essa diferença, que não é... Mas tem que ser colocada. Eu concordo que tem que ser colocada, mas não é... Isso, não somos nós, mas tem que colocar sim. Inclusive, foi o secretário... Padilha, que estava à frente, que pensou junto com vocês. Só para falar para o Boca, que na última apresentação tinha corrigido, que estava a OBS Jardim Nova Conquista, e a gente foi olhar, quando a gente olhou, falou, não, Conquista, inclusive, está na licitação. Né? A importância do olhar mesmo, estava errado, a gente corrigiu e até conseguiu identificar que já estava na licitação, isso é bacana. A Sirlene... Já que eu estou falando, que o William foi buscar mais água, a Silene questionou sobre o Aeto Curuvi. A gente tinha recebido, Silene, lá na secretaria, uma solicitação do Conselho também sobre a saída do SER, que seria ocupada pelo Aeto Curuvi. Só que, na mesma, a questão da URSE ir para lá também é uma reivindicação do Conselho de onde está a URSE, que é uma reivindicação também antiga, né? E, assim, é uma reivindicação do Conselho que foi discutida com a supervisão técnica, então se entende que naquele local vai ser uma URSE. E o que a gerente da unidade, a supervisora da região, refere é que ainda tem espaço dentro do próprio AE para comportar outros profissionais, né? Enfim, essa é uma questão lá da supervisão técnica, que já tem uma definição, que é a URSE que vai para o lugar de onde era o SER. Em relação à UBS Jova Rural, nós tivemos um começo, ano passado, que nós tivemos um atraso na obra. Primeiro porque tinha uma questão da Secretaria do Meio Ambiente, que era um TCA, né? Que é justamente a questão ambiental, né? Porque haviam algumas árvores que tinham que ser removidas de lá e transplantadas para outros lugares e serem replantadas. Isso levou alguns meses para acontecer. Depois disso, também houve uma obra também que foi feita pela subprefeitura, porque houve também um deslizamento do terreno. Não sei se o pessoal lá conhece, né? Tem um terreno, ele é bastante acidentado. E aí, como a UBS ela foi construída num terreno bastante acidentado, houve um deslizamento ali, e isso comprometeu, teve que envolver, inclusive, a subprefeitura para fazer, fez. A construtora deu uma acelerada bastante razoável no processo, e a gente não estava sabendo dessa questão dos furtos que estão ocorrendo lá. É bom que a gente esteja sabendo para ver como é que a gente pode melhorar essa questão da segurança, né? O que mais? PS Santana Médicos da Direta, a gente, na verdade, está muito mais nesse controle do investimento, né? O que eu estou sabendo de lá é que houve uma assunção agora de uma nova OS,
né? Estava com a Santa Casa não teve interesse em dar continuidade do contrato lá, assumiu a Iabas a partir do dia 1º de maio, e o pessoal está fazendo a gestão lá, né? Não sei se vocês estão sabendo, a gente fez um projeto de lei, também está fazendo uma intervenção em relação às OS, porque as OS, tinham uma gestão completamente fragmentada, né? Então, assim, nós, né, que somos assim do SUS, a gente acredita, claro, que a saúde teria que ser feita por uma gestão direta do Estado. Só que como nós tivemos muitas situações aqui na cidade de São Paulo, na qual nós tivemos o PAS, nós depois tivemos a fragmentação e a ampliação do tamanho das OS no município e tudo mais, nós temos que conviver com isso. Conviver com isso não significa conviver com a fragmentação. Ou seja, as OS, haviam OS nas superintendências, e nem estou falando na região, que a OBS era de uma OS, a AMA era de uma outra OS, e as duas brigavam entre si no território, sequer se conversavam, né? Agora, na nossa gestão, a gente unificou isso nas supervisões, melhorou o controle, exigiu metas de atendimento, exigiu assiduidade. Então, nesse sentido, houve também ampliação e houve entrada também de novas OS que, na verdade, não participavam do clube das OS. Então, a gente abriu isso abertamente, publicamente, para possibilitar que outras OS também pudessem entrar para melhorar, entre aspas, a concorrência e isso melhorar a qualidade de atendimento. Porque eu, claro, nós somos do SUS, nós acreditamos que a gestão tem que ser direta. Não tem como fazer isso, então nós vamos melhorar a qualidade do atendimento. Porque, é claro, os conselheiros, com certeza, devem ter uma familiaridade maior com o SUS, defenderiam o SUS, defendem o SUS, mas, efetivamente, também a população quer melhor atendimento, quer melhor qualidade de atendimento. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo o dever público de melhorar isso, melhorar a transparência, melhorar os processos de decisão, e isso fazer com que a convivência com as OS seja, no mínimo, menos fragmentada do que era anteriormente. O que acontece? Alguns médicos decidiram não sair do vínculo empregatício anterior, não assinaram o contrato de trabalho, não assinaram a carteira de trabalho, ficaram 15 dias lá, porque eles queriam o quê? Que eles mantivessem os benefícios com o trabalho com a Santa Casa, se eu não me engano, né? Com a OS anterior. E aí o que acontece? Não houve... eles não assinaram, eles não têm vínculo empregatício, eles se recusaram a ser empregados da Iabas, eles não assinaram o contrato de trabalho. Na verdade, eu não devo falar sobre isso, porque isso é uma atribuição da OS, né? É uma relação capital-trabalho, onde a gente não tem como interferir. Por quê? Porque nós contratamos a OS para fazer aquele trabalho, e nós fazemos o controle e a gestão. Nós não temos uma relação de subordinação com esses trabalhadores, a gente não pode interferir. Cambuci, não, olha, pessoal, a UBS Cambuci está em construção, né? Nós estamos com uma situação agora financeira, na qual a Secretaria de Saúde também foi atingida pela crise econômica e, obviamente, a Prefeitura como um todo sentiu isso durante o ano e, evidentemente, nós estamos continuando a obra. Essa obra deve terminar até o final do ano, tá? Sobre a Massafera eu já falei. A Prates, a gente vai ter que verificar qual é o entrave com a Anlurb. Aí a gente vai ter que verificar, porque é de ente para ente, né, de uma empresa do município, para a secretaria verificar o que aconteceu. Massafera eu já falei, né? Capela do Socorro. Capela do Socorro, acho que vocês viram, a gente já colocou no lote do Parque Mananciais, tem 4 UBSs lá para serem construídas. Tivemos também agora a Cantinho do Céu, né, que é uma UBS modular. Na minha opinião, inclusive, é uma tendência. Eu acho que assim, gastar 4 milhões de reais numa OBS, ou ter um gasto de 1,6 milhões numa OBS modular, que ela tem uma capacidade de ser
transferida de um local para outro, conforme a necessidade epidemiológica do município, ela pode ser uma boa alternativa. Por quê? Porque ela é muito mais rápida, ela tem conforto térmico, conforto acústico, ela não é como eram as anteriores, né, que o pessoal chamava de escola de lata, coisa do tipo. Não, ela tem uma estrutura, tem um conforto predial, tem uma estrutura de ar-condicionado, tem toda uma situação que permite uma boa qualidade de atendimento, inclusive na atenção básica. Então, nesse caso aqui, nós estamos preocupados, e na região sul nós estamos fazendo o Hospital de Parelheiros, né, que é uma obra de grande porte, custando mais de 120 milhões de reais e que está em estado adiantado de obra, e que vai melhorar bastante esse atendimento terciário no município. E o EVA, com certeza. Do Robson da Sé. Também não é bem aqui do nosso âmbito, mas, assim, de fato, faltam médicos, né? E a falta de médicos não é porque a Secretaria de Saúde não tenha se esforçado para contratar médicos no município. Nós abrimos 1.700 vagas em concurso público. Evidentemente, muitos ficam, alguns não ficam. E há, infelizmente, casos em que a gente abre vagas e essas vagas não são ocupadas. Então, isso é um problema. Por outro lado, nas OS, muitos desses profissionais preferem trabalhar para as OS, porque não tem esse vínculo com o Estado, preferem trabalhar por contrato, ou por RPA, ou por contrato como carteira de trabalho assinada. Então, isso também é uma característica que nós temos, infelizmente, da categoria médica. Nós, no entanto, temos mais de 250 mais médicos da primeira etapa, que já estão, basicamente, já com quase 2 anos, e mais 200 médicos que a gente também está trazendo pela OPAS, né? Pelo convênio com a OPAS, pelo Mais Médicos, que também vão para os locais mais vulneráveis da cidade. Então, a gente está procurando ver, porque mesmo com concurso público, há uma tendência sempre do médico procurar trabalhar mais próximo do centro expandido, e não na periferia. Então, o que a gente faz? Com o Mais Médicos, a gente também procura colocar esses médicos fixados nas comunidades mais distantes e mais periféricas do município, e aquelas que, com certeza, precisam mais de médicos. Evidentemente, a gente tem déficits de médicos em vários lugares por vários motivos, mas isso é uma coisa que tem que ser trabalhada pelo Conselho, que as pessoas informem para nós onde isso está acontecendo, e a gente procurar, claro, dentro das possibilidades, resolver esses problemas, mas que a Secretaria está se esforçando nesse sentido. Só para falar um pouco desse convênio aí com o programa Mais Médicos, estamos recebendo hoje, né, eles vão ser recepcionados amanhã, 79 médicos que estão sendo contratados pelo programa Mais Médicos, né? Então, a Secretaria ela tem feito esforço, sim, para ter mais médicos, né, independente de ser do programa ou não, em abertura de concurso, em captação de profissional pelo Mais Médicos. Então, não tem uma história de que a gente não tem se esforçado para colocar médico na rede, mas a gente sabe que tem uma dificuldade mesmo. A expectativa da gente é com a ideia do programa Mais Médicos, não sei se vocês conhecem o programa por inteiro, é que os médicos que se formarem a partir do ano de 2019, eles terão que fazer 2 anos na rede, né? E aí a gente vai começar a ter mesmo médicos que trabalhem na rede, principalmente na atenção primária, para conhecer a atenção primária, e a gente espera que eles se apaixonem e fiquem na atenção primária, porque hoje os médicos que se formam no Brasil, a grande maior parte deles acabam indo para especialidades e não quer saber de ficar na atenção básica, né? Então, a gente tem uma expectativa a longo prazo que a gente consiga trazer mais médicos mesmo para a rede como um todo. Isso aqui você... Vai ter que perguntar para a autarquia dos dois. Tá, do Claudinei, a questão do hospital aqui do Tatuapé, a gente vai pegar as informações da autarquia, só para explicar, é claro, a autarquia é uma administração indireta. Até há pouco tempo atrás, o superintendente da autarquia não era o Padilha, agora ele está acumulando essas funções. Então, por mais que a gente possa parecer absurdo, mas nós temos uma diferença entre a autarquia e a Secretaria de Saúde. Cada uma é uma estrutura própria, particular. Então, nós não temos a informação direta na Secretaria de Saúde, nós vamos pegar isso na autarquia, que é a responsável pelos hospitais, mas a gente vai procurar trazer essa resposta.
Também a gente vai pegar mais informações para ver, porque assim, dos nossos hospitais, a gente tem 4 hospitais que estão com mais de 90 milhões de reais compromissados pela Caixa Econômica Federal, né, que estão abrindo centenas, eu aqui não tenho como verificar qual é o número exato nesse momento, mas são pelo menos mais de 200 vagas, 200 leitos abertos só nesses 4 hospitais. Né? Isso é muito mais investimento do que qualquer outro governo nos últimos 12 anos. Né? Então, assim, isso tem que ser levado em consideração. É claro que a gente sabe que o déficit é muito grande, que sempre a saúde, e aliás, quando a gente melhora a saúde, claro que a demanda reprimida vem forte. Né? A gente estava até conversando uma coisa sobre a questão de cirurgias. As filas, conforme foram sendo abertos os hospitais de dia, rede hora certa, elas aumentaram. Por quê? Porque conforme foi sendo atendido mais pessoas vieram. Né? E nós estamos com uma crise também nos planos de saúde. Né? Os planos de saúde, muita gente saiu dos planos de saúde e estão vindo para onde? Para a rede direta, para o SUS. O governo do estado está fechando muitos leitos na cidade de São Paulo. Né? O exemplo ali do hospital universitário é um dos exemplos, e tem outros exemplos que a gente poderia citar. Tem vários lugares, por exemplo, que a gente teve agora uma situação de crise no SAMU, por causa da operação baixas temperaturas, né? A situação que a gente teve agora de crise de frio, na qual o que acontece? Muitas vezes não era problema do SAMU, é que a ambulância estava presa porque a maca estava presa no hospital, e a maior parte dos hospitais que tinham macas presas eram justamente os hospitais estaduais. Né? Então, ali na Zona Norte, o Hospital do Mandaqui não tem médico. Então, o que acontece? A maca fica presa lá, o SAMU fica lá, infelizmente a pessoa que foi acidentada, que foi socorrida pelo SAMU, fica presa no Hospital do Mandaqui com uma maca presa. E às vezes tem uma maca reserva que o pessoal coloca na ambulância. Essa maca também fica presa, porque segura com outro doente. Então, o que acontece? Por falta de médico. Então, assim, tem muito disso que está acontecendo, que a rede municipal ela está incorporando muita demanda. Quase 40% dos medicamentos na cidade de São Paulo, hoje em dia, estão indo ou para outros municípios ou para planos de saúde. Então, às vezes, falta medicamento, porque outros setores estão pegando. Como a rede de saúde do município está abarcando, a gente está pegando. Mas a gente está pegando todo o déficit de saúde do município e, infelizmente, o governo do estado está retirando recursos dessa área. Fechamento do HU, acho que eu já respondi. A gente até o Padilha já fez uma reunião com a reitoria da USP. Evidentemente, nós temos vários problemas também. Esperamos que aquilo tenha